Estamos começando mais um programa Força de Deus. É isso mesmo. A palavra de Deus é força para a sua vida. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus pode trazer força para você. Fique conosco até o final deste programa. Eu tenho certeza que Deus vai lhe falar muito. Eu tenho certeza que Deus vai lhe ensinar muito. Eu estou feliz de estar aqui com você e nós juntos vamos aprender mais da palavra de Deus. Gente, está sensacional. Isso aqui é um programa novo, Está quentinho, está saindo do forno ainda. E olha, já está alimentando a minha alma. E eu tenho certeza que já está alimentando a sua alma. A gente estuda tanta coisa na vida, né? Às vezes, por exemplo, você vê um médico estudando a medicina, ele fica fascinado. O engenheiro estudando engenharia, ele fica fascinado com tudo aquilo. Gente, estudar a palavra de Deus nos fascina muito mais. A gente fica encantado. Então, aproveite. E é de graça para você, você não está pagando nada. É um conteúdo profundo e gratuito para você. Aproveite. No programa passado, a gente fez muitas meditações, nós queremos continuar hoje. Antes, eu já quero receber aqui mais uma vez com a gente, estamos aprendendo muito com ele, com o nosso querido Dom José Falcão. Seja bem-vindo, é uma alegria ter o senhor aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui com você, com Vossa Reverendíssima e todos os que nos acompanham pelas mídias sociais e pela TV. Muito bom. No programa passado, estávamos falando quem escreveu o texto sagrado, quem escreveu, né? E a gente começou a entender que Moisés foi um dos primeiros que escreveu o texto sagrado. Depois eu até cheguei a perguntar para Dom José Falcão, além de Moisés, alguém mais escreveu o texto sagrado? Sim, Josué provavelmente nos provou na Sagrada Escritura que Josué também escreveu. Mas o mais impressionante é a gente pôde ver alguns versículos dizendo que Deus mesmo escreveu alguns textos. Eu quero recordar você e a gente vai começar o programa com essa retomada, tá certo? Porque diz assim, Aliás, vou ler antes. O Senhor diz, Êxodo 34, versículo de 27 a 28. Êxodo 34, versículo de 27 a 28. Vamos começar daqui o nosso programa. O Senhor disse a Moisés, escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Então, Dom José Falcão, queria começar o programa mais uma vez com esse texto, porque é bonito demais ver que o próprio Deus escreveu nas tábuas da lei. É verdade, esse texto Moisés depois reproduz no capítulo, o autor sagrado reproduz no capítulo 20 do livro do Êxodo, o decálogo, isto é, os 10 mandamentos da lei de Deus. O decálogo se encontra, claro, no Deuteronômio também ele aparece, numa versão mais enxuta, mais reduzida, mais breve, mas a versão mais extensa do decálogo, dos 10 mandamentos da lei de Deus, está no livro do Êxodo. Mas aí já foi escrito por alguém, provavelmente Moisés, não sabemos. Isso depois passou por tradição até chegarmos às fontes, a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. São, digamos assim, correntes teológicas, visões, grupos de pessoas, estudiosos com uma teologia centrada na figura de Javé, fonte javista. Na figura de Deus chamado Elohim, a fonte eloísta. Deuteronomista, aquela corrente teológica que reproduz a lei uma segunda vez. Deutero é segundo, nomos é lei. A fonte deuteronomista é uma fonte que, digamos assim, copia e acrescenta uma teologia própria da visão da lei de Moisés, digamos assim, rebuscada, mais aperfeiçoada. E a fonte sacerdotal é uma outra fonte
tudo isso de Davi, depois o tempo de Salomão, por ali, séculos 10, 9 e 8 antes de Cristo, portanto, fontes bem posteriores aos acontecimentos de Moisés e dos livros, dos outros livros do Pentateuco. Nós temos aqui o quê? Nós temos uma escrita originária que procedeu do próprio Deus e de Moisés. Já vimos Moisés, agora vamos ver Deus mesmo escrevendo. Ele escreve nas tábuas da lei, entrega a Moisés. A Escritura diz, é o livro do Êxodo, Moisés desce do Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias e 40 noites. E quando ele chega ao sopé da montanha onde tinha ficado Josué, ele ouve algum barulho. E ele pensa que se trata de alguma solenidade, o povo está rezando. Josué diz isso para Moisés. Moisés diz, não, isso é barulho de festa. Quando ele chega lá, percebe exatamente, eles estão adorando o bezerro de ouro e fazendo toda uma festa. Detalhe, quem foi que forjou, quem foi que fez, quem foi que moldou o bezerro de ouro? O irmão de Moisés. Nossa. Arão. Arão, sumo sacerdote do Deus Altíssimo, irmão de Moisés, foi quem pediu para todas as pessoas pegarem os seus objetos de ouro. Esse não é de ouro não, viu? Isso aqui é latão. Entregue tudo para Moisés, porque ele vai fundir esse ouro e vai fazer Arão, e ele vai fazer um bezerro de ouro. Está aqui o Deus de vocês, vamos adorá-lo, vamos fazer festa. É lógico que Moisés ficou furioso com o irmão e também com todo o povo. Então ele pega as tábuas onde Deus havia escrito e joga, a terra se abre, muitas pessoas morrem naquela hora, é o castigo de Deus, mas Deus compassivo, que a ira dele se acende, quer destruir todo o povo. Moisés intercede, pede a Deus que tenha compaixão. Deus atende, o Senhor Deus atende ao pedido de Moisés. E aí, já que as pedras onde Deus havia escrito os 10 mandamentos, a prova da aliança, haviam se quebrado, Moisés quebrou. Aí, no capítulo 34 do livro do Êxodo, versículo 1, Deus pacientemente vai escrever de novo. Escreveu uma vez nas pedras que o próprio Deus no Monte Sinai talhou, escreveu. As pedras ele entregou a Moisés. Agora que não tem mais pedra, Moisés, você vai talhar pedras e eu vou escrever. Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Escreverei nelas as palavras que se encontram nas primeiras tábuas que quebraste. É a bondade de Deus. Deus poderia dizer, eu mandei entreguei para você as pedras. Se Moisés quebrou as pedras e não foi censurado por Deus, Deus permitiu e, digamos assim, tá bem, está feito. Está feito. Não castigou Moisés, né? E aquilo serviu também para castigar o povo. Com toda a paciência, você vai talhar as pedras e eu vou escrever novamente os mesmos mandamentos que eu escrevi nas pedras que eu lhe dei, que você quebrou. E fez muito bem em quebrar. Impressionante. É sim. Impressionante o carinho de Deus. É sim. Muito bem. Depois de Deus e de Moisés, outros escreveram. Me parece que no final do bloco do encontro passado foi Josué, não foi? Eu perguntava para o senhor quem mais haveria escrito, além de Moisés. O senhor disse que Josué. E o senhor nos provou na Sagrada Escritura. A pergunta é se alguém mais, além de Josué, escreveu. Vários. Eu queria citar explicitamente, provando em cada livro que eu vou citar, e eu pegaria 3 profetas. O profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Abacuque. Eles receberam de Deus Todo-Poderoso a ordem de escrever. Quando o texto não diz que foi o próprio Deus quem ordenou, é óbvio que aquele que recebeu a unção para pregar em nome de Deus, recebeu também a convicção de que convinha colocar isso por escrito. Mas vamos ao texto. Isaías capítulo 30, versículo 8.
Isaías é um dos profetas maiores. O seu livro tem 66 capítulos. É um livro tão grande que os estudiosos costumam dividir em 3 momentos: o proto-Isaías, capítulos 1 a 39, o Deutero-Isaías, de 40 a 55, e o Trito-Isaías, o terceiro livro, a terceira parte do livro de Isaías, de 56 a 66. É um livro muito extenso. Então, esse profeta, vamos ler o texto para vocês perceberem que o papel dos profetas não era somente pregar, profetizar, mas também escrever. Isaías, capítulo 30, versículo 8. Agora, pois, vai escrever estas coisas de uma prancheta. Inscreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Impressionante. É uma das finalidades do texto escrito, né? Prancheta é uma tradução que também pode evocar a ideia, coloque por escrito em alguma coisa que perdure para sempre, que seja conservada, perdurar por todo o sempre. Ou seja, o papel do escrito é esse. Aquilo que aconteceu, aquilo que foi pregado, foi colocado por escrito e perdurará para sempre. A Bíblia, no Antigo Testamento, está sendo formada. Já temos muita coisa da parte de Moisés, já temos muita coisa da parte de Josué, e agora entrou mais uma personagem, muito tempo depois, Isaías. Agora vamos a Jeremias, capítulo 36, versículos de 1 a 2, e depois pule para o versículo 4. Jeremias, ele experimentou, ele viu pessoalmente o quê? A invasão de Nabucodonosor, que mata o rei Sedecias. Antes, os filhos dele são assassinados na frente do rei. Depois que o rei vê os seus filhos mortos, Sedecias manda furar os olhos do rei Sedecias. Nabucodonosor manda furar os olhos dele. E ele vai para o exílio em Babilônia, juntamente com os outros cativos judeus que sobreviveram à invasão e ao massacre da cidade, e morre para lá. Pois bem, Jeremias viu isso. Ficou ali ainda um pouco de tempo. O Nabucodonosor colocou um governador chamado Godolias, que depois foi assassinado, e aí veio um exército de Nabucodonosor para abafar a rebelião dos hebreus, e vários judeus fogem para o Egito, e Jeremias vai também. Provavelmente Jeremias morreu lá para as bandas do Egito. Então vejamos agora o profeta Jeremias, capítulo 36, versículos de 1 a 2 e depois o versículo 4. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nestes termos: Toma um rolo de um livro e nele escreverás todos os oráculos que te ditei a propósito de Israel, de Judá e das nações pagãs, desde que te comecei a falar, no tempo de Josias até o presente. Agora o versículo 4, por favor. Mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Neerias, o qual, sob ditado do profeta, escreveu em um rolo todos os oráculos que recebera do Senhor. Então vejam aqui que coisa bonita. O Senhor Deus dita para o profeta oráculos. O profeta memoriza. E Deus diz: tudo o que eu disse para você agora, coloque por escrito. Impressionante. Aí ele chama um secretário dele. Não é Baruque, o profeta Baruque. É um secretário chamado Baruque. Baruque era um nome comum entre os hebreus. E aí o profeta vai ditando para Baruque aqui escrevendo,
E o profeta, certamente, quando ele falava, um momentinho, então o profeta falando e Baruque escrevendo. Perceberam aqui, numa cena que lembra o que lembra a roça, aquela pessoa que não sabe ler. Não é o caso do profeta, mas imagine, pelo menos eu presenciei muitas vezes isso, na roça, lá em Alagoas. Uma pessoa analfabeta quer mandar uma carta para a sua filha, minha filha que está em São Paulo, mas eu não sei escrever. Aí chama a pessoa, ela vai ditando, a pessoa, minha filha. Não sei o que. Pare aí, dona Zefa, a senhora está rápida. Aí vai escrevendo. Esse processo artesanal, bem simples, bem da roça, foi assim. Veja que coisa simples. Deus fala para a criatura, depois diz, coloque por escrito agora, porque você pode se esquecer e tal, e isso precisa ficar por todo sempre. Foi assim que a Bíblia, no Antigo Testamento, foi sendo feita. Impressionante. Muito bom, muito bom. Gente, vocês estão gostando, sim ou não? Eu tenho certeza que você está amando ouvir tantos ensinamentos da Palavra de Deus. É sempre bom a gente aprender. Eu tenho certeza que muita coisa você não sabia, né? Muita coisa você não sabia. E assim como eu, você não pensa que é só você que está aprendendo, não. Eu também estou aprendendo como padre. A gente vai aprendendo juntos muitas coisas. Uma coisa que o senhor está tocando no assunto, Dom José, algumas coisas o senhor já até esclareceu bastante, mas a pergunta ainda pode trazer mais ensinamentos. É possível, então, a gente dizer com exatidão todos os autores dos livros do Antigo Testamento? Porque o senhor falou, esse daqui provavelmente foi Moisés, aí algumas coisas o senhor trouxe que Josué escreveu, Jeremias, Isaías, mas algumas pessoas podem falar, mas eu queria saber quem de fato escreveu. Tem como a gente saber quem foram os autores do Antigo Testamento, dos livros? Temos, mas não de todos. Ok. Assim como no Novo Testamento, a gente pode dizer com segurança, absoluta segurança, o autor desse livro foi fulano. Quem escreveu esse livro foi São Paulo. Quem escreveu esse livro foi a primeira São Pedro. Quem escreveu esse livro foi São João. Quem escreveu esse livro foi Lucas. Quem escreveu... Essa certeza se tira, seja do próprio texto, onde o autor é identificado, seja também pelo confronto da Escritura com a tradição da igreja, sobretudo os padres da igreja. Uhum. Por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, não aparece o nome de São Mateus como o autor do Evangelho, mas a tradição da igreja quase unanimemente atribui a Mateus, que antes se chamava Levi, como autor do primeiro evangelho, que se chama Evangelho segundo Mateus. Mas voltando ao Antigo Testamento, tem um profeta, e não citamos ainda há pouco, e faço isso agora, tem como você saber por que o autor, porque ele se identifica no começo do seu livro. Vamos dar uma olhada em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, porque aqui a gente tem um exemplo clássico. Esse profeta ainda não foi, já no finalzinho do Antigo Testamento, esse profeta ainda não foi citado. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Oráculo recebido em visão pelo profeta Abacuque. Pronto, o nome do autor está aí. Ele se apresenta, ele se identifica. No Antigo Testamento, nós temos 20 livros, 20 dos 46, nós temos 20 livros onde os nomes dos autores, ou prováveis autores, aparecem, e vou citá-los agora. Uhum. Profeta Neemias, logo no começo, capítulo 1, versículo 1, ele se identifica, Neemias. Esdras e Neemias, ele é chamado de profeta, na verdade, era um sacerdote. No livro dos Salmos, nós temos 150 salmos. Desses salmos, nós sabemos quais são os seus autores. O rei Davi, ele compôs cerca de 60 salmos. Dos 150, com toda certeza podemos dizer cerca de 60 foram compostos pelo rei Davi.
porque aparece no próprio cabeçalho, no próprio primeiro versículo, Salmo de Davi. Remeto você ao programa da Rede Século XXI, programa Luz da Vida, que está abordando todo domingo das 5 às 5:30 da tarde, essa parte do estudo, os Salmos na nossa vida. A proposta é meditar versículo por versículo com os padres da igreja, todos os 150 salmos. Com certeza não vou terminar esse projeto, porque precisaria de uns 180 anos. Duvido que eu chegue aos 65, já estou com 59. Mas a gente faz aquilo que está ao alcance da gente. Então, Davi redigiu cerca de 60. Dom Falcão, Sim. O senhor já citou 2 vezes, eu acho que é bom citar ao povo de Deus, fazer um parênteses, porque o senhor é um amante dos padres da igreja. Sim. Então o senhor vai citar muitas vezes aqui. É verdade. E aí eu preciso que vocês entendam o que é os padres da igreja, porque quando o Dom José Falcão fala os padres da igreja, você pode falar, é o padre da minha paróquia? É o Frei Gilson que é padre? É não sei quem que é padre? Você sabe que hoje ainda a gente chama padres, e são padres da igreja. Mas quando o senhor fala padres da igreja, ao que o senhor está se referindo, isso é importante você entender, ao que ele está se referindo. Padre em latim significa pai. Literalmente falando, são os pais da igreja. Pais no sentido afetivo, porque foram grandes pastores, porque trataram seu rebanho como filhos, como é próprio dos pastores. São varões, ou seja, pessoas do sexo masculino, batizados, alguns leigos, mas a imensa maioria sacerdotes, bispos, dentre eles doutores da igreja, confessores, mártires, dos 6 ou 7 primeiros séculos da igreja, seja no Oriente, seja no Ocidente. Eles deixaram um legado não só de testemunho de vida, mas também os seus escritos. E por terem vivido perto da revelação, perto da era apostólica, eles gozavam de uma autoridade tremenda junto ao povo de Deus. Os seus escritos foram considerados como um parâmetro seguro de interpretação da palavra de Deus, são uma referência para a espiritualidade cristã, figuras da mais alta envergadura, heróis, defensores da fé, como no Oriente, São Basílio Magno, Santo Atanásio, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo, São Próclo de Constantinopla, e tantos outros, sim, não é? No Oriente, no Ocidente, nós temos Santo Ambrósio, temos Santo Agostinho, nossa, temos São Gregório Magno, temos São Cromácio de Aquileia e assim por diante. Os escritos desses homens são de uma referência, gozam de uma autoridade, depois da Bíblia, tremenda, também no mundo protestante. Olha isso. O fundador do protestantismo, Martinho Lutero, citava, ele era agostiniano. Sim. Ele era discípulo de Santo Agostinho. Sim. Depois ele se afastou da igreja católica, mas era um monge agostiniano. Portanto, também hoje no mundo protestante, os pais da igreja, os padres da igreja, gozam de uma autoridade tremenda. Então, eu sou um dos muitos apaixonados pelos padres da igreja. Então, eu acho que ficou claro para você, não são os padres de agora, tá? Mas são os padres que, século VI, VII, aqueles que estavam muito próximos a Jesus Cristo e têm uma autoridade muito grande. É que você vai ouvir muito isso aqui. Perfeito. Então, voltando aos livros do Antigo Testamento, cujos autores ou prováveis autores aparecem geralmente logo no seu cabeçalho, Neemias, vários salmos, e Davi não foi o único autor do saltério, pensava-se que era, mas tem outros autores também. O rei Salomão, o filho dele, compôs um salmo. Moisés compôs um salmo, o Salmo 89. Também salmos que foram redigidos pelos filhos de Coré, não sabemos quem foi esse Coré. Salmos que foram redigidos por uma pessoa chamada Asaf, e um salmo redigido por uma pessoa chamada Etã. No livro dos Provérbios, nós temos Salomão como autor,
No Cântico dos Cânticos também. E os seguintes profetas, logo no início, eles são citados: Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Oséias, Joel e Amós. Nesses livros nós podemos dizer, sabemos quem são os seus autores. Já 26 livros do Antigo Testamento, eles não têm autor nenhum, não dá para dizer com certeza quem os redigiu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Tobias, Judite, Esté, 1 e 2 Macabeus, Jó, cerca de 65 salmos, não sabemos quem é o autor, Eclesiastes, Sabedoria, Eclesiástico, Lamentações, Daniel e Jonas. Então, respondendo a sua pergunta, a resposta é um pouco demorada. Então, 20 livros, sabemos quais foram os autores, mas 26 livros não. Gente, impressionante, impressionante tudo que a gente está aprendendo aqui. Então, você está sabendo coisas que talvez você não sabia, é importante sabermos, né? É importante sabermos. Gente, isso aqui é só o primeiro bloco. A gente vai continuar partilhando, eu vou continuar fazendo perguntas em seu nome aqui, tá certo? Então, um intervalo rápido e a gente já retorna para mais um programa Força de Deus. Estamos de volta, programa Força de Deus, onde juntos estamos estudando a Palavra de Deus. No primeiro bloco, eu tinha perguntado para Dom José Falcão quem foram os autores do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento. E ele foi nos dizendo, provando na Sagrada Escritura, os autores que ali com certeza foram os autores, porque é citado no texto bíblico, mas também nos disse de 26 livros onde nós não sabemos os autores. Eu começo por aqui, Dom José Falcão, porque me chamou a atenção aqui de alguns que o senhor diz que não foram, que não são eles que escreveram, e no imaginário de muita gente, nossa, sempre achei que foi ele que escreveu. Por exemplo, Jó, Daniel, Jonas. Então, não foram eles os autores destes livros. Bem, quando num livro não é identificado o seu autor, como, por exemplo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos cristãos daquela comunidade, sempre, todos os livros do apóstolo Paulo, ele se identifica normalmente no primeiro parágrafo, ou no segundo parágrafo, enfim. É a forma ordinária de você já se identificar. Reverendíssimo Frei Gilson, aqui é fulano de tal, etc. Mas também você pode colocar o autor lá no final, como nós fazemos ordinariamente aqui no Ocidente, onde a pessoa coloca o nome dela, fraternalmente, fulano de tal, e assina. Mas a forma literária ordinária no tempo de Jesus, que o apóstolo Paulo segue, é que se identifique, que ele, o autor, se identifique logo no começo. O livro de Jonas, o livro de Jó, nós não temos uma pessoa que se identifica como autor. Quando nós não temos um autor que se identifica, ou seja, no texto do livro, não aparece o nome do autor, aí entram as tergiversações, as suposições, etc. Isso não significa dizer que, porque aquele texto, o autor não está identificado, não aparece no texto, que ele não seja o mesmo de que trata o texto. Isto é, a obra do livro de Jonas, assim se chama, porque a personagem principal do texto é Jonas. Isso não significa que ele tenha sido o autor. Pode até ter sido, mas não se pode provar com segurança, porque nada no texto autoriza a dizer que Jonas é o autor desse livro, porque ao longo do texto, nem no começo, nem no meio, nem no fim, temos uma frase dessa natureza. Profecia de Isaías, filho de fulano, filho de Cicrano, etc.
Não temos. Portanto, quem pensava que o livro de Jonas foi escrito por Jonas, não se pode provar isso. Mas se pode dizer com segurança, o livro de Jonas trata de uma parte da vida de Jonas. Sim. Daniel, nada no livro do profeta Daniel diz explicitamente que o profeta Daniel foi quem escreveu o livro de Daniel. É possível que tenha sido ele, mas não se pode provar. É possível que tenha sido ele, como é possível que tenha sido um discípulo dele, ou uma outra pessoa que simplesmente descreveu a vida dele. Ruth, Esté, né? Ruth trata da vida de Ruth. Esté trata da vida de Esté. Mas isso não significa dizer que foi Esté quem escreveu, porque nada no livro de Esté nos autoriza a dizer isso. Não temos uma prova no livro de Esté, nem na tradição judaica, enfim, de forma segura que nos leve a afirmar isto. É diferente, por exemplo, e aí entra a tradição da igreja, Mateus, Marcos, Lucas. Nada nesses 3 evangelhos, nenhum versículo diz explicitamente que eles foram os autores. Aí entra a tradição da igreja. O primeiro evangelho, comumente atribuído a Mateus, a tradição da igreja, com fortes fundamentos, afirma quem escreveu o primeiro evangelho foi Levi, chamado por Jesus para ser apóstolo e depois passou a se chamar Mateus. Interessante. A escritura com a autoridade da tradição da igreja. Tá claro? Interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Nada no Evangelho segundo Marcos, ele não se identifica. Evangelho, eu, Marcos, escrevi. O que é claro em João. João também não. João também não. Também não. Também não. Mas por causa da sua linguagem, o modo que ele fala. Sim, perfeitamente. A tradição unanimemente atribui a João. João não começa dizendo eu, João. Não. No Apocalipse, sim, a gente vai ver daqui a pouco quais os livros do Novo Testamento onde o autor aparece explicitamente. E vamos ver quais os livros onde o nome do autor não aparece. Quando o nome do autor não aparece, a gente tem que recorrer à autoridade da tradição da igreja. Sim. Muito claro, muito claro. Maravilhoso. Sim, diga. Pode terminar. Não, maravilhoso. E isso é importante a gente saber, né, gente? É importante a gente saber. Para a gente também não atribuir a alguém o que ela não fez. Ou como Dom José deixou bem claro, pode ser que tenha sido essa pessoa, mas não temos certezas, não temos clareza, né? Somente para lembrar quais os livros do Antigo Testamento cujos autores não aparecem, eu vou somente recordar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui é um caso à parte, porque nós vamos ver lá na frente que uma das teses mais sustentadas nos tempos atuais é que esses 5 livros, ou seja, a Torá, a lei, foram compostos por códigos diferentes, por fontes diferentes, por teologias diferentes, 4 teologias, as chamadas fontes javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Acho que já fiz alusão a elas ainda há pouco. Sim. Ali por volta, no tempo de Davi, Salomão, séculos 10º, 9º, 8º, por ali, essas fontes, elas redigiram textos separados e com o passar do tempo, um compilador foi como uma espécie de coxa de retalhos, juntando essas 4 fontes, o que acabou redundando na redação do Pentateuco. Então, o Pentateuco é uma coxa de retalhos, de 4 fontes com teologias diferentes. Josué, o livro de Josué fala de Josué, mas não é dito em nenhum momento que foi Josué quem escreveu. Da mesma forma, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Tobias, Judite e Esté, 1º e 2º Macabeus, Jó, 65 salmos, não sabemos quais foram seus autores, Eclesiastes, sabedoria, Eclesiástico, Lamentações, Daniel e Jonas. Dos profetas que nós sabemos quais são os seus autores, acho que no final do bloco anterior
Eu citei apenas Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Oséias, Joel e Amós. Todos esses, logo no começo, eles se identificam. Sim. Mas também Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Logo no começo, o autor se identifica. Interessante. Agora, Dom José Falcão, a gente está falando do Antigo Testamento. Então, a gente atribuiu, vimos quem são os autores, quem não são, tal. Agora, e o Novo? O Novo até parece ser mais fácil, né? Então, é possível dizer, então, com exatidão quem foram os autores do Novo Testamento? Alguns o senhor já citou em programas passados, Paulo, coisas do tipo, mas alguns do Novo Testamento o senhor não citou. Corretíssimo, corretíssimo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 18 nós sabemos quem são os seus autores, porque eles se identificam. Sim. Todos os livros de São Paulo, vamos recordar? Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filémon. São Paulo tinha uma forma muito particular de escrever. Não digo estereotipada, mas ele costumava se identificar logo no começo de suas cartas. Em todas elas, o nome Paulo aparece. Sim. Logo no começo. São Tiago também se identifica. São Pedro se identifica na 1ª Pedro e na 2ª Pedro. Judas, o Judas Tadeu, não o Judas Iscariotes, que escreveu uma cartinha pequena, ele se identifica. E no Apocalipse, diferentemente do Evangelho segundo João, que tem o mesmo autor, São João se identifica. Eu, João, estava na ilha de Patmos quando tive a visão e assim por diante. Ele se identifica, mas não se identifica no 4º Evangelho. Então, dos 27 livros, 18 no Novo Testamento, nós podemos dizer com certeza o autor é ele. Claro, existe uma discussão no mundo da exegese, do estudo da Palavra de Deus, de colocar em dúvida a autoria do determinado autor. Paulo, teria sido essa carta do apóstolo Paulo, etc. Discussões à parte, a igreja nunca colocou em xeque a autoria desse livro, respaldada pela tradição da igreja, pelos padres da igreja. Pode-se também sustentar isso, não afeta de forma alguma a inspiração bíblica, dizer que a escola joaneia, acrescentou alguma coisa ao Evangelho segundo João, que os discípulos de um determinado autor fizeram pequenos retoques e assim por diante. Isso não afeta a inspiração bíblica de que nós trataremos mais adiante. Mas com a igreja, nós afirmamos. O autor do 1º Evangelho, mesmo não aparecendo isso, eu, Mateus, quem escreveu foi Mateus, mesmo não tendo isso, mas com a tradição da igreja, quem escreveu o 1º Evangelho foi São Mateus e pronto. Sim. Se uma pessoa põe isso em dúvida, que ela prove. Agora, para ela provar, ela precisa de provas da Escritura e da outra fonte da fé, que é a tradição. Você pode até encontrar alguém que ponha em xeque a autoria mateana do 1º Evangelho, Mateus. Mas as provas, e no contexto da discussão teológica e exegética, e na própria tradição da igreja, e na própria intervenção do magistério e dos santos e dos doutores em 2000 anos, isso tem peso? Essa questão também precisa ser colocada. Não é somente questionar e dizer, não, aqui está Paulo, mas não foi Paulo. Aí a coisa se torna complicada. É preciso, no mundo da ciência, que você faça uma afirmação e prove, e consiga colocar por terra, derrubar 2000 anos de história que sustentam que São Mateus é o autor do 1º Evangelho, que São Marcos é o autor do 2º Evangelho, que Lucas é o autor do 3º Evangelho, que João é o autor do 4º Evangelho, mesmo que os nomes deles como autores não apareçam. Sim. Então, pois bem,
Então agora vamos aos livros do Novo Testamento, onde os nomes dos seus autores não aparecem. Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, que nós sabemos que foi São Lucas quem escreveu, o autor do terceiro evangelho, mas nem nos Atos, nem em Lucas é dito que Lucas é o autor, mas a tradição da igreja sim. Hebreus. E esse nem não se sabe mesmo. Esse não se sabe mesmo, é verdade. Pensava-se que era São Paulo, mas a própria redação, a linguagem, não é? A articulação da teologia, do antigo culto com o novo culto, a linguagem, se você comparar com a linguagem de São Paulo... E será que não é um próprio mistério de Deus? Porque como é um livro muito sacerdotal, é possível. É como se o próprio Jesus, que é o sacerdote, estivesse ensinando, né? Ou seja, é um mistério que ele mesmo quis ensinar. Né? Que alguém de carne e osso escreveu? Sim. Sim. Na 1 Coríntios é dito que havia um cristão eloquente, muito culto, portanto, muito respeitado na comunidade cristã, excelente pregador, chamado Apolo. É uma hipótese. Como é que a gente vai descobrir que foi Apolo? Não tem provas. Não tem provas, a não ser que apareça aí um pergaminho ou alguma coisa na arqueologia e mais para frente nós venhamos a encontrar alguma prova que una Apolo à autoria da carta aos Hebreus, mas também Barnabé, mas também, sei lá, São Paulo não. Porque aí nós temos a crítica literária, né, a linguagem, e ela não se vende. Quem escreveu isso, sem dúvida alguma, escreveu isso porque as expressões, etc., a linguagem, a utilização de certos termos e tal, dá para você fazer isso nas 13 cartas do apóstolo Paulo. Mas quando você compara a linguagem com a carta aos Hebreus, não dá. Mas para nós, eu repito, é irrelevante Sim. saber quem foi o autor, assim como no Antigo Testamento nós não sabemos de 26 livros que nós não sabemos quais foram os autores, mas palavra de Deus. Como definida, como entendida, como ratificada, como sancionada, como dogmatizada pela Igreja. Fazem parte do cânon bíblico, mesmo não sabendo quem foram os seus autores. Ou, de repente, um mesmo livro teve 2 ou 3 autores. Isso não altera a inspiração bíblica, isto é, independente de quem foi, se tinha virtude, se tinha defeito, se era mulherengo, se era cachaceiro, se era isso, se era aquilo outro. Para além da fraqueza humana, Deus inspira a natureza humana e ela escreve aquilo que Deus quer, sem possibilidade de errar. Mas essa questão da inspiração bíblica a gente vai tratar mais para a frente. Eu estou ansioso para chegar nesse ponto, que gosto muito da questão da inspiração. Gente, e aí, você está gostando? Eu tenho certeza que você está gostando de aprender, de mergulhar nas questões bíblicas, né? Veja que tudo isso é introdução, tá? Isso tudo é introdução. A gente só está preparando você para a gente mergulhar nas palavras de Jesus. Esse programa, em breve a gente vai mergulhar nas palavras de Jesus e, de forma especial, nós vamos mergulhar nas parábolas de Jesus. Então, em breve a gente vai chegar, mas é uma introdução. Eu tenho certeza que muita gente talvez tenha essa pergunta, né? Quanto tempo demorou para escrever, para que todo o Antigo Testamento, por exemplo, ficasse pronto? Então, vamos focar no Antigo Testamento. Quanto tempo? Porque de tanta coisa que o senhor falou aí, parece que são anos para que tudo isso daí ficasse pronto. Para a gente se localizar, quanto tempo? Bem, nós vimos, acho que no programa antepenúltimo, Deus ordenou Moisés para escrever algo. Sim. Moisés viveu no ano, vamos colocar ali a saída do povo em direção à Terra Prometida, 1250, 1240 anos antes de Cristo. Josué entra na Terra Prometida 40 anos depois, vamos colocar aí, chutando, com possibilidade de erro para mais e para menos, no ano 1200, é a entrada de Josué na Terra Prometida. Bom, se Moisés redigiu por ordem de Deus, ele redigiu.
tradições que ele colocou por escrito, também seus próprios ensinamentos, por ordem de Deus, ele colocou por escrito. Então são pedaços, por assim dizer, do Antigo Testamento. Pulemos agora de Moisés para Josué, 1200. Josué escreveu muita coisa referente à vida do povo durante esse trajeto da saída do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. Antes de morrer, ele escreveu, nós já vimos. Deus também, em pessoa, escreveu. Então, nós temos aqui partes, trechos, pedaços do Antigo Testamento, 1200 a.C. Depois nós chegamos ao tempo de Davi, Salomão. Temos as 4 fontes, ali nos séculos 10º, Davi, ano 1000, 970, 1000 até 930, ele governou 40 anos, 960, 40 anos que ele governou em Israel. Temos as fontes javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. A mais antiga, a javista, depois a eloísta, depois a deuteronomista, depois a sacerdotal. Depois vem o período dos profetas, vários redatores. Não sabemos, ali mais ou menos entre os anos 900 e 700, a redação de vários livros históricos. Depois vemos os livros sapienciais, dentre eles os mais recentes temos o Eclesiástico, temos o livro da Sabedoria. Dentre os livros históricos temos 2 que são bem recentes, primeiro o livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus, aí é já o judaísmo tardio. Estamos ali no ano 163, mais ou menos, 2 séculos antes de Cristo. Uhum. Então, de Moisés, século XII, até os livros mais recentes, os livros escritos em língua grega, primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, hebraico também, mas depois tudo foi traduzido para o grego, a versão dos 70. E temos livros que são posteriores à tradução dos 70, o livro dos Macabeus. Portanto, podemos dizer com segurança, de Moisés até os livros mais recentes do Antigo Testamento, nós temos cerca de 1000 anos. 1000 anos. Perto de 1000 anos. O Antigo Testamento, para ficar pronto, Antigo Testamento com um número de 46 livros, segundo a fé da Igreja Católica, cerca de 1000 anos. Nossa! Olha aí, minha gente, 1000 anos para tudo ficar pronto. Não foi de uma hora para outra, né? Não. Muita história, muito sangue, muito martírio, muita vida. Isso é impressionante, isso é importante a gente saber. A mesma pergunta agora para o Novo Testamento. Se 1000 anos para o Antigo e o Novo. Perfeito. No Novo Testamento, a primeira vez e única que Jesus escreve alguma coisa, ele escreve na terra. Não sabemos o que foi. Quando queriam apedrejar a adúltera flagrada em adultério. Isso é interessante. Então, Jesus nunca escreveu nada. Não temos prova de que, na Bíblia, na Escritura, de que Jesus escreveu alguma coisa. Não temos. Pode haver um ou outro esporádico e tergiversador, autor do tempo da patrística, que não é padre da igreja, que insinue alguma coisa, mas a prova seria quase inexistente. Pífia seria uma mera suposição de que Jesus mesmo escreveu alguma coisa. Temos uma prova na Bíblia de que ele mandou escrever. Mandou escrever. Apocalipse, capítulos de 2 a 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. É o próprio Jesus mandando São João escrever. Interessante. Então, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nosso Senhor Jesus Cristo manda, sim, alguém escrever. Mas, voltando à sua pergunta, o lastro de tempo para que o Novo Testamento fosse todo redigido, alguns propõem que os livros mais antigos, os anteriores, os primeiros livros do Novo Testamento, seriam a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É importante, como temos apenas 4 minutos,
que a gente volte a... Acho que é importante colocar um quadro comparativo de uma proposta de data de redação de cada livro do Novo Testamento. Nós vamos tratar disso. Mas, alguns anos, talvez 1 ou 2 décadas depois da ressurreição de Cristo e de Pentecostes, é que os livros do Novo Testamento começam a ser redigidos. Alguns propõem que a primeira aos Tessalonicenses foi redigida ali pelo ano 45, 50, portanto 15, 20 anos depois de Pentecostes, e depois vêm os outros livros, etc., até o mais recente que, segundo a tradição da Igreja, é o livro do Apocalipse de São João, o último a ser redigido. Portanto, o lastro de tempo seria entre 80 e 90 anos. 80 e 90 anos. Alguns propõem até 100 anos. Mas vamos colocar 90 anos, mais ou menos. Não é uma afirmação exata, porque nunca sabemos exatamente quando aquele livro foi redigido. Dá para dizer com aproximação. E aí, então, os primeiros escritos, que talvez seja A primeira aos Tessalonicenses é, sem dúvida alguma, o escrito mais antigo do Novo Testamento. Mais até do que os próprios evangelhos. 15 a 20 anos depois da ressurreição de Cristo. Sim. Interessante. Ou seja, a igreja não tinha a preocupação primeira de escrever nada. Ela pregava. E só depois, as comunidades já constituídas, diante de algumas necessidades pastorais, catequéticas, etc., vão formulando aos apóstolos, e os próprios apóstolos e discípulos vão sentindo a necessidade de colocar por escrito. Eu acho que isso, Dom José, valoriza muito aquilo que o senhor falou, que primeiro vem a palavra oral. Porque, olha, se você está vendo que o primeiro escrito do Novo Testamento, só 15 a 20 anos depois, então significa que 15, 20 anos ficou com a palavra oral, e depois que começou a escrever, né? Então tudo isso é muito interessante para a gente entender que foi assim que Deus fez, foi assim que Deus conduziu. Então 1000 anos para completar ali todo o Antigo Testamento e 80, 90 anos o Novo Testamento. Gente, vocês estão vendo que é muita história. A Sagrada Escritura, ela está permeada de muita história, como eu já disse, de muito sangue, de muito martírio. E esse é o trabalho de Deus para chegar até nós. E por isso que a gente não pode desprezar este livro, minha gente. Por isso que temos esse programa. Este programa é para nos aproximar da Sagrada Escritura. Obrigado, Dom José Falcão, por estar aqui conosco. Porque o Senhor vai aproximar, o Senhor está nos ajudando a aproximar muita gente das Sagradas Escrituras. Eu tenho certeza que muitos católicos, sacerdotes, muita gente não via sentido, até porque não compreendo, não tenho gosto, não entendo nada. E quando tem alguém que nos ensina, parece que fica mais saboroso, parece que os olhos vão se abrindo, parece que a gente vai entendendo as chaves que abrem as portas que a gente não conseguia abrir. Muito obrigado. Toda semana estamos aqui, foi uma alegria estar com você. Nós vamos pedir a bênção de Dom José Falcão e esperamos você na próxima semana, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.